Olá, galera do segundo ano, presa na quarentena. Como é que tá? Tudo bem? Voltamos de novo agora com nossa segunda aula. Na primeira aula nós vimos concentração comum e título. E agora nós vamos ver um dos assuntos mais emblemáticos da química, molaridade. Mas afinal, o que é molaridade? Molaridade trabalha com a concentração de um assunto pouco desconhecido de quem não é do ramo da química ou do ramo da ciência, mol. Mas afinal, o que é mol? Para entendermos o que é mol, nós precisamos conhecer um dos personagens mais feios da química. Mas isso só depois da vinheta. Vamos lá? Não. Esse também é feio, mas perde de longe para Lourenço Román Amedo Carlos Avogadro. Nasceu em 1776, filho do conde de Quaregna e Cerreto. Foi um advogado e físico italiano, um dos primeiros cientistas a distinguir átomos de moléculas. Mesmo tendo uma carreira de sucesso na advocacia, Avogadro interessava-se pelas ciências naturais. Ainda como secretário da cidade de Eridano, Avogadro começou a estudar ciências por conta própria, física, química e também matemática. Em 1820, ingressa na Universidade de Turim como responsável pela cadeira de física, período em que boa parte de suas obras foi publicada. Elaborou a hipótese de Avogadro, que dizia: volumes iguais de gases diferentes, a mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas. Mas afinal, o que Avogadro queria dizer? Com volumes iguais de gases diferentes, a mesma temperatura e pressão, possuem o mesmo número de moléculas? Parece estranho, não? Mas não, na verdade é bastante fácil de entender. Você sabe a diferença entre sólido, líquido e gás? Não? A diferença está justamente na distância das moléculas e na velocidade com que elas se movimentam. No estado sólido, as moléculas estão bastante próximas umas das outras, quase que esmagadas umas sobre as outras e com pouquíssimo movimento. No estado líquido, elas ainda estão próximas, mas não tão próximas. Elas conseguem ter um certo nível de movimento, se escorregam umas sobre as outras, como um fluido. Já no estado gasoso, a coisa é bem diferente. As moléculas estão tão longe umas das outras que elas nem se veem. E elas se movimentam em altíssima velocidade. Como você é uma pessoa inteligente, eu acredito que você já tenha percebido que não importa a forma, o tamanho ou a massa das moléculas, quando comparadas as distâncias entre elas. É tão grande a distância que isso se torna insignificante, diferente do que acontece no estado sólido e no estado líquido. Mas então, o que influencia no volume de um gás? Ou melhor, no espaço em que ele ocupa? Novamente de forma bem simples. Quanto mais quente e menor a pressão, maior será a distância entre as moléculas. Ou seja, maior o volume. Como o que acontece quando inflamos um balão aquecido. O ar aquecido se expande e enche o balão. No entanto, o contrário é quanto mais frio e maior a pressão, menor é o espaço entre as moléculas, ou seja, menor é o seu volume. Quando tampamos uma seringa e apertamos o êmbolo, a pressão dentro aumenta, o que acaba diminuindo o volume. Assim, não importa qual molécula compõe o gás, se a temperatura e a pressão forem iguais, terão o mesmo número de moléculas. Incrível, não? Certo, tudo bem. Entendemos o que Avogadro queria dizer com volumes iguais de gases diferentes, a mesma temperatura e pressão, possuem o mesmo número de moléculas. Mas afinal, o que é que isso tem a ver com mol? Tudo. Mas para entender, precisamos conhecer mais um personagem da química. Jean-Baptiste Pelry, físico francês nascido em 1870 e ganhador do Nobel de Física em 1926 por estudos sobre a estrutura descontínua da matéria. O número de Avogadro, que mais tarde seria chamado de mol, foi inicialmente conceituado por Jean-Baptiste Pelry como um número de átomos presente em 1 grama por molécula de hidrogênio. A constante de Avogadro foi assim nomeada no início do século XIX pelo cientista italiano Amedo Avogadro. Em 1811, havia proposto pela primeira vez que o volume de gás, a uma dada temperatura e pressão, é proporcional ao número de átomos ou moléculas, independente da natureza desse gás. O físico francês Jean Pelry, em 1909, quase 100 anos depois,
propôs nomear a constante em honra a Avogadro. Perry ganhou o Prêmio Nobel de Física justamente devido, em grande parte, a seu trabalho na determinação da constante de Avogadro. Então, o que é mol? Mol é uma quantidade. Mas que quantidade é essa? A princípio, mol, que vem da palavra molécula, era uma quantidade que representava exatamente 1 grama do gás hidrogênio. Mais tarde, ela foi redefinida para a quantidade de átomos presente em 12 gramas do isótopo do carbono 12. Hoje, é generalizada para relacionar a quantidade de qualquer substância com seu peso molecular. A verdade é que mol é uma medida adimensional. Mas o que é isso? Deixe-me ver. Existe uma outra medida adimensional muito utilizada que você conhece, a dúzia. Sim, a dúzia, que representa 12. Afinal, a dúzia pode ser utilizada para representar qualquer coisa. Por exemplo, uma dúzia de ovos, uma dúzia de bananas. Afinal, uma dúzia de bananas são 12 bananas. Uma outra medida adimensional que é muito utilizada é a dezena. A dezena ela relaciona 10 unidades de qualquer coisa. Por exemplo, 10 bombons. O mol é o mesmo. Ele também é uma medida adimensional. Mas exatamente quanto ele representa? Quando falamos de mol, nos referimos a 6,022, 140, 76 vezes 10 elevado a 23. O que costumamos simplificar para 6,02 vezes 10 elevado a 23. Esse é um número realmente muito grande. 602 septilhão, 214 sextilhão, 76 quintilhão de qualquer coisa. Agora imagine essa quantidade de bananas. Ufa, é banana para não acabar mais. Muitos alunos costumam confundir bananas e mols justamente porque a dúzia e mol são adimensionais. No entanto, não representam a mesma quantidade, não chega nem perto. O mol é usado para representar unidades que precisam de quantidades muito grandes, como átomos, moléculas e partículas subatômicas. E aí, galera, bem-vindo de volta. E aí, entenderam o que é mol? Beleza, né? Então, já que vocês já sabem o que é mol, o que ele significa e quanto ele quantifica, nós vamos ver agora como calcular a quantidade de mols dentro de uma substância. Isso é justamente a molaridade. Então, a molaridade, ela vai calcular justamente o número de mols presente dentro de uma substância. Então, é isso que nós vamos ver agora. E como calculamos a quantidade de mol dentro de uma substância? Bem, para isso, precisamos primeiro calcular o número de mols. Então, o número de mols é representado pela letra N. Então, N, que é o número de mols, é a massa do soluto dividindo pela massa molecular do soluto. Então, vamos lá. Lembram da nossa anotação da aula passada? Tudo que não tiver número se refere à solução. Tudo que tiver número 1 se refere a soluto. Tudo que não tiver número, tudo que tiver um número 2 a solvente. Então, número de mols do soluto é a massa do soluto sobre a massa molecular do soluto. Então, N é o número de mols do soluto. M1 é a massa do soluto. E MM é a massa molecular do soluto. Então, número de mols é o que a gente viu, é a quantidade de mols presente dentro do soluto, dentro da solução. Massa é a quantidade de massa, de matéria que está ali. Então, 20 gramas, 30 gramas, 40 gramas. Para calcular número de mols, a massa sempre tem que estar em gramas. E a massa molecular, talvez isso aqui seja algo novo para alguns de vocês. A massa molecular é a massa
que aquela substância atômica tem em 1 mol. Por exemplo, qual é a massa molecular do hidrogênio, que é o elemento mais simples que existe? A massa atômica do hidrogênio. Então, quanto 1 mol de hidrogênio tem de massa? Aí, como é que eu vou saber isso? Eu vou ter que decorar? Não, claro que não. Você vai na tabela periódica. Então, dentro da tabela periódica, observem a tabelinha. Dentro da tabela periódica, você vai olhar justamente a massa atômica do hidrogênio. Está lá, 1. Mas na tabela periódica, 1 puro. 1 porque dentro da tabela tem uma unidade de massa atômica. Então, esse é o cálculo de um único hidrogênio. A gente não quer saber de um único hidrogênio, a gente quer saber de 1 mol de hidrogênio. Então, como é que eu transformo? Uma unidade de massa atômica é a massa de 1 hidrogênio. 1 mol é só eu transformar para grama. Então, 1 mol de hidrogênio tem uma massa de 1 grama. Vamos dar um outro exemplo. Olhem de novo na nossa tabela. Agora vamos olhar o 1 mol de oxigênio. Qual é a massa de 1 mol de oxigênio? Se olhar na nossa tabela, vocês vão observar que 1 mol de oxigênio ele vai ter uma massa atômica de 16. Mas essa é a massa que eu quero? Não, essa é a massa atômica, unidades de massa atômica. Aí eu quero a massa de 1 mol e não de um único hidrogênio. Então, 1 mol são 16 gramas. Aí eu quero calcular a massa molecular da água. Como é a molécula da água? A água é H2O. Eu sei que o hidrogênio, 1 mol de hidrogênio tem 1 grama. Eu sei que 1 mol de oxigênio tem 16 gramas. Então eu quero a massa molecular da água. Quantos mols de hidrogênio eu tenho na água? 2. Então, são 2 mols de hidrogênio. Qual é a massa de cada mol de hidrogênio? 1. Mais. Quantos mols de oxigênio eu tenho na água? 1. Qual a massa de cada mol de oxigênio? 16. Então eu tenho que 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 16, 16. Significa que a massa molecular da água é 18 gramas por mol. Facílimo, não? Aí vamos imaginar que eu tenha... Vou apagar. Vamos imaginar que eu tenha 40 gramas de... Não, 46 gramas de sódio. Eu tenho 46... Apaga tudo. Vamos imaginar que eu tenha 46 gramas de sódio. Então, massa do sódio, 46 gramas. Então, 46 gramas é o quê? M1. Então, M1 igual a 46 gramas. E eu quero saber quantos mols de sódio eu tenho. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que voltar lá na minha tabela periódica e dar uma olhadinha qual é a massa atômica do sódio. Então, olhando a tabela periódica, eu percebo que a massa atômica do sódio é 23. Então, 23. Então, a massa atômica do sódio é igual a 23 gramas por mol. O que isso me diz? Me diz que para cada mol de sódio eu vou ter 23 gramas. Então, eu quero saber quantos mols de sódio eu tenho aqui dentro. Então, N1 é M1 sobre MM1. Quem é N1? É o número de mols, é justamente quem eu quero.
Qual é a massa de sódio que eu tenho? 46 gramas. Dividido. Qual é a massa molecular? No caso do sódio, como é um átomo, a massa atômica do sódio. 23. Então, 46 dividido por 23 vai me dar 2 mols. Então, fácil. Como eu transformo isso agora em molaridade? A molaridade é só dividir isso pelo volume. Ou seja, por quantos litros ele está dissolvido. É isso que a gente vai ver agora. Então, prestem atenção. Então, vamos voltar lá para a molaridade. Então, molaridade. Então, a molaridade, representada por Mzão, é justamente o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Só que esse volume da solução precisa estar em litros, senão não serve. Então, eu posso trocar número de mols por M1 sobre MM1, para ficar só mais didático. Então, eu posso fazer isso. Número molaridade é igual a M1. Eu estou substituindo o número de mols, número de mols por M1 sobre MM1. Então, dividido por massa molecular, isso eu troquei por isso, vezes volume da solução. Lembrar que o volume da solução precisa estar em litros e a massa tem que estar em gramas. Então, vamos para um exemplo para entender? Imagine a seguinte situação. Cheguei num laboratório e estava lá o rótulo de um determinado composto químico. Estava lá o frasco. Vamos melhorar a qualidade do desenho da última aula. Estava o frasco. E dentro desse frasco tinha NaCl, cloreto de sódio, 2 mols por litro. E eu quero saber se o volume desse frasco for de 500 ml, o volume do frasco é de meio litro, 500 ml. Qual a massa de substância presente aí dentro? Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho a concentração, a molaridade. Qual é a molaridade? 2 mol por litro. Eu tenho o volume. O volume é de 500 ml. O que é que eu quero? Eu quero M1. Eu quero a massa de soluto dissolvida aqui dentro. Como eu calculo isso? Fácil. É só jogar na fórmula. Molaridade é M1 sobre MM1 vezes V. O que me falta aqui para eu poder calcular? Me falta a massa molecular, que eu não tenho, não foi dada. Mas eu tenho uma substância, cloreto de sódio. Se eu tenho cloreto de sódio, eu posso olhar na tabela e descobrir a massa molecular. Então vamos lá. Olhando na nossa tabela periódica, eu descobri que o sódio... Olha aí, qual é a massa do sódio? Na tabela periódica. A massa atômica do sódio na tabela periódica é 23 unidades de massa atômica. Mas eu quero unidades de massa atômica? Não, eu quero a massa em 1 mol. Então, 23 gramas por mol. Qual é a do cloro? Se eu olhar a massa atômica do cloro, eu vou ver também que ela é de 35 gramas por mol. Então, a massa molecular
do NaCl será de quanto? Quantos mols de sódio eu tenho? Um só. Só tem um sódio. 1 vezes. Qual é a massa de um mol de sódio? 23. Mais. Quantos mols de cloro eu tenho? Tem algum número aqui? Não. Então só tem 1 mol de cloro. Qual é a massa de um mol de cloro? 35. Então, 1 vezes 23, 23. 1 vezes 35, 35. Logo, a massa molecular do NaCl é de 58 gramas por mol. Posso agora jogar na minha fórmula. Qual é o valor da molaridade desse frasco? Da concentração contida aqui dentro do frasco? 2 mols por litro. É igual. Qual é a massa? É justamente o que eu quero descobrir. Qual é a massa molecular do NaCl? 58. E aqui vem o pulo do gato. Qual é o volume? 500? Sim, é 500, mas eu não posso usar em ml. Eu tenho que transformar para litro. Só pode ser grama por litro. Como eu transformo ml para litro? Dividindo por 1000. Então, se eu dividir 500 por 1000, vai dar quanto? 0,5 litros. Meio litro. Vamos lá, agora ficou fácil. 58 vezes 0,5 dá quanto? Faça a continha na calculadora. 58 vezes 0,5 vai dar 29. Então, 2 é igual a M1 sobre 29. 29 vezes 2, M1 é igual a 58 gramas. Então, qual a massa de NaCl dissolvida nesse frasco? 58 gramas. Fácil, fácil, fácil. Vamos ver um outro exemplo, só para ficar mais aperfeiçoar nosso conhecimento. Então, vamos ver outro exemplo. Vou apagar tudo. Vou colocar um outro exemplo. Vamos ver agora a seguinte situação. Eu tenho uma determinada substância. Também no seu frasquinho. E aqui dentro tem 300 gramas. Aqui dentro tem 300 gramas de... Deixa eu ver a substância. De... ferro. Tem 300 gramas de ferro. E eu quero descobrir a concentração molar dessa substância. Eu quero a molaridade. E eu sei que esse frasco ele tem um volume total de 2 litros. Eu quero saber a concentração molar desse frasco. Vamos lá. Como eu vou calcular isso? Molaridade é a massa sobre a massa molecular vezes o volume. Quero saber a molaridade. Tenho a massa? Tenho. Tenho o volume? Tenho. Tenho a massa molecular? Não. Preciso olhar a nossa tabela periódica. Olhando na tabela, eu descubro que a massa atômica do ferro é de 56 unidades de massa atômica. Transformando isso para mol, 56 gramas por mol. Tranquilo? Então vamos lá. Molaridade, que é o que eu quero, será a massa. Quanto é? 300. Dividido. Massa molecular, 56. Volume, 2 litros. Então, molaridade será 300 dividido 56 vezes 2 dá 112.
300 dividido por 112. Para não estar incentivando o uso de calculadora, vamos fazer o cálculo bonitinho. 300 dividido por 112. Quanto? Vamos parar por aqui. Aproximadamente 2,68. Então, aproximadamente 2,68 mol por litro. Bem fácil, não? Espero que tenham entendido molaridade. Agora vamos aprender como eu transformo de mol por litro para concentração comum, para grama por litro. Posso apagar? Eu quero transformar molaridade para concentração comum. Eu quero fazer essa transformação de molaridade para concentração comum. Como eu faço isso? Vamos lá. Qual é a fórmula de molaridade? Molaridade é M1 sobre MM1 vezes V. Qual é a fórmula de concentração? Concentração é M1 sobre V. Vocês conseguem ver alguma similaridade entre os dois? Alguma coisa que seja parecida, comum entre as duas fórmulas? Eu já enxerguei. Olha, se eu ver isso aqui, ó. Massa sobre volume. Não é exatamente a mesma coisa, ó. Massa sobre volume. Eu posso trocar, substituir. Então, molaridade será igual. Eu vou trocar M1 sobre V por C. Não é a mesma coisa? Ó? M1 sobre V não é igual a C? Então eu substituo. Em vez de eu botar M1 sobre V, eu vou botar C dividido por M1. Então, se eu tiver molaridade e quiser transformar para concentração, é só eu dividir pela massa molecular. Se eu quiser o contrário, se eu tiver concentração e quiser molaridade, é só eu multiplicar pela massa molecular. Então, molaridade é igual a concentração sobre massa molecular. Concentração é igual a molaridade vezes a massa molecular. Vamos entender isso como um exemplo? Vou apagar. Novamente, vou usar eu tenho molaridade de uma determinada substância é igual a 2 mols por litro. E essa substância é uma substância qualquer cuja a massa molecular dela é igual a 10 mols, 10 gramas por mol. Então, uma substância qualquer, cuja molaridade é 2 mols por litro e a massa molecular é 10 gramas por mol. Eu quero transformar essa substância para concentração comum. Como é que eu transformo de molaridade para concentração comum? Eu quero transformar para concentração comum. Simples. Concentração comum é a molaridade vezes a massa molecular. Então, a concentração comum será... Qual é a molaridade? 2. Qual é a massa molecular? 10. Então, concentração comum será de 20 gramas por litro. Vamos ver o contrário agora. Eu tenho uma substância cuja concentração é de 40 gramas por litro. E a massa molecular dessa substância é de 20 gramas por mol. Uma substância qualquer cuja massa molecular é 20. Qual é a molaridade dessa substância? Como eu faço? Então, molaridade
será a concentração sobre a massa molecular. Então, a molaridade será... Qual é a concentração? 40. Qual é a massa molecular dessa substância? 20. Logo, a molaridade será de 2 mols por litro. Observe, a molaridade ela só pode ser dada em mol por litro. Para que eu tenha mol, eu preciso que a massa tenha sido calculada em grama. Então, a concentração, para eu fazer a transformação, tem que estar em grama por litro. Se não estiver em grama por litro, eu preciso transformar para grama por litro. Vou dar um exemplo agora. Deixa eu apagar. Vamos ver esse exemplo agora. Imagine que eu tenho uma determinada substância cuja concentração da minha substância é igual a 0,02 gramas por ml. E a massa molecular dessa substância, a massa molecular, MM1, é de 10 gramas por mol. Então, uma substância qualquer, cuja massa molecular é 10 gramas por mol. Eu quero saber a molaridade dessa substância. Como eu calculo isso? Eu posso fazer direto? Não. Por quê? Porque o volume está em ml. Eu preciso que o volume esteja em litro. Caso contrário, eu não posso fazer direto. Como eu transformo ml para litro? Vamos lá. 1 litro, ele possui quantas ml? 1000 ml. Então, 1 litro é exatamente igual a 1000 ml. Como eu transformo de ml para litro? Se de litro para ml eu multiplico por 1000, de ml para litro eu divido por 1000. Então, a concentração era igual a quanto? 0,02 grama dividido por 1 ml. Quem eu quero transformar? É justamente o de baixo. Eu quero transformar de ml para litro. Então, de ml para litro, eu faço o quê? Divido por 1000. Então, a concentração será 0,02 dividido por 1 dividido por 1000. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho divisão de divisão. Então, concentração será 0,02, divisão de divisão. Inverto e multiplico. Vai ficar 1000 dividido por 1. Quanto é 0,02 vezes 1000? A concentração será... Vou pular quantas casas decimais? 1, 2, 3. Então, pulo 1, 2, 3. Vai ficar 20 gramas por litro. Fácil? Facílimo. Agora, eu posso jogar direto na minha fórmula. Vou apagar. Então, eu já sei que a minha concentração é a mesma coisa que 20 gramas por litro. Então, vamos lá. Como eu transformo? Molaridade é igual a concentração dividido pela massa molecular. Então, molaridade será... Qual é o valor da concentração? 20. 20 gramas por litro. Dividido. Qual é a massa molecular? 10. Então, vai dar quanto? 20 dividido por 10 vai dar 2 mol litro. E aí, galera, fácil? Facílimo. Eu espero que tenha